Boa noite a todos, paz seja convosco. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa escola de sabedoria. Eu falo aqui de casa, né? Nós ainda estamos cumprindo o distanciamento, o isolamento social por determinação das autoridades competentes. E hoje nós estamos na terceira etapa, terceiro encontro, a terceira aula de um assunto que eu venho tratando, que é a história da igreja. E conforme combinado, hoje eu quero falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da história da igreja. De Constantino, uma grande mudança houve, com o levante de Constantino, até a chamada reforma, até a figura de Lutero. Bom, eu já tenho dito isso sempre, nós estamos sendo de uma forma até certa forma bombardeados por noticiários, principalmente relacionados à pandemia, e nada melhor do que nós recebermos palavras, nós recebermos ensinamentos que dizem respeito à palavra de Deus. E para nós iniciarmos essa aula, eu gostaria de ler com você, se você puder abrir comigo, no livro de Atos. Atos é um livro histórico da Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 28, Atos 28, nós vamos ler desde o versículo 25. Então, Atos, capítulo 28, do verso 25 em diante, nós vamos ler até o 31. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Essa vai ser a base do nosso início aqui. Tem como subtítulo a última mensagem de Paulo aos judeus e volta-se agora para os gentios. E o texto diz: E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Bom, como eu fiz da última vez, na última terça, a título de ligar, uma semana a outra, eu quero recordar um pouquinho de onde nós paramos na terça passada. Na última terça, eu falei principalmente a respeito da perseguição sofrida pela igreja, sofrida pelos discípulos de Jesus, aqueles que foram incumbidos de levar adiante agora essa palavra de salvação. Quando algumas pessoas elas me perguntam ou perguntam a outros pastores, a outros líderes, tomando conhecimento da história da igreja primitiva, então questionam quão grande mudança sofreu a igreja de lá para cá, quão grande transformação houve nesses 2000 anos aproximadamente. Então essa transformação ela tem uma explicação, e a primeira explicação ela encontra-se justamente no ponto que foi crucial para o crescimento, para a expansão da igreja, para a expansão dos discípulos, ou o agregar dos discípulos. Exatamente a perseguição.
Então, se não houvesse o fator perseguição, provavelmente a igreja ela não tomaria a proporção que ela tem hoje. O evangelho ele não chegaria aos gentios. O evangelho ele não chegaria até nós, um outro continente, e de uma forma tão contundente. Então é muito importante nós voltarmos ao fato de que os primeiros 3 séculos da igreja, eles são caracterizados por perseguição e martírio. Mais uma vez, os 3 primeiros séculos da igreja são caracterizados por perseguição e martírio. Nas cartas, as 7 igrejas citadas lá em Apocalipse, a igreja que representa esse período de perseguição, ou seja, a igreja perseguida, é a igreja de Esmirna. Quando, num outro momento, com o tempo, você lê Apocalipse, os versículos 10 e 11, que fazem menção dessa igreja, a igreja de Esmirna, que representa principalmente os 3 primeiros séculos da chamada igreja, o período de perseguição, o período que a igreja ela foi veemente atacada, e pelos ataques a igreja ela precisou se dispersar do seu núcleo de Jerusalém, e com isso ela alcançou tantos lugares, inclusive a nós. Como se deu? Como eram essas perseguições? Há quem pense que a perseguição sofrida pela igreja ela já teve início e foi uma perseguição exclusiva do Império Romano. E isso não é uma verdade. Esse como eu posso dizer, esse é um erro interpretativo da história e da Bíblia. A igreja ela foi perseguida por diversos fatores. O primeiro deles foi o fator político. Isso mesmo, político. Por quê? Porque os então chamados cristãos, que no início nem eram cristãos, eram discípulos do Nazareno, como eu já citei em outra ocasião, eles eram forçados a escolher entre a lealdade a Cristo ou a César. Então, o primeiro tipo de perseguição teve esse cunho, teve o cunho político. Eles eram obrigados, eles tinham que tomar uma decisão. Vocês servem a quem? A Cristo, a esse que vocês tomaram conhecimento agora, ou a César, ou ao imperador? Segundo cunho de perseguição é o cunho religioso, porque os romanos, e aí não só aqueles que faziam como eu posso dizer, aqueles que influenciavam o império, mas todos os romanos, esses exigiam dos cristãos adoração aos seus deuses pagãos, e que naquela época eram muitos, e que influenciam até hoje. Em um outro momento eu vou falar sobre isso, essa influência dos deuses pagãos romanos na religião. Então, esse era um segundo ponto. Essa exigência da adoração a deuses pagãos. Isso caracterizava também perseguição. Um terceiro aspecto, um terceiro cunho, é o social. Perseguições sociais. Em que sentido? No sentido de que muitos cristãos, eles pertenciam às classes mais pobres da sociedade. E por isso eles eram vistos com desprezo pelos líderes, a aristocracia, por exemplo, na sociedade. E isso pesava muito. Nesse contexto pesou muito. E o último que eu quero falar, haviam outros, mas o último dos importantes que eu quero falar, dos cunhos de perseguição, das arestas de perseguição, era a perseguição econômica. Pastor, como assim perseguição econômica? Como uma fonte econômica? Um exemplo, muitos dos fabricantes de ídolos que eram comuns no período do Império Romano, eles se opuseram ao cristianismo devido à adoração exclusiva a Cristo. Conforme as pessoas elas iam se convertendo, elas abandonavam a adoração a outros deuses
por conseguinte também o abandono de imagens. E, guardadas as devidas proporções, isso causou um impacto na economia. Por conta disso, houve também perseguições. Um exemplo desse eu até quero ler, se você puder mais uma vez abrir a sua Bíblia, agora em Atos 19. Atos 19, nós vamos ler do versículo 24 ao 26. Então vamos lá. Atos capítulo 19, do verso 24 ao 26. E o texto diz assim, ó, vamos ler desde o 23 para ficar um pouco mais fácil. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, ou seja, dessa nova religião. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, imagens da pseuda deusa Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aqueles que manufaturavam, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, uma espécie de cooperativa de fabricante de ídolos, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, ou seja, nós vivemos disso. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ou seja, há uma citação aqui de que Paulo, pregando o Evangelho, e logicamente pregando um Evangelho completo, abolindo, incentivando a abolição à idolatria, principalmente a idolatria a imagens, estava comprometendo o lucro desses homens, desses artífices, enfim, daqueles que praticavam o comércio dessa forma, com essas imagens feitas de diversos materiais. Então veja bem os diferentes aspectos dessa perseguição. Há um professor de história da igreja americana, um professor americano da história da igreja, agora sim melhor, por nome de Early Cairns, e ele tem uma frase que é bem interessante a esse respeito. Ele diz assim: o rápido avanço do cristianismo, mesmo durante os períodos de feroz perseguição, provou que realmente o sangue dos mártires era a semente da igreja, por conseguinte o crescimento da igreja. Então veja bem, as mais diversas frentes de perseguições fez com que a igreja ela crescesse, ela tomasse uma abrangência impensada na época. Outra coisa que eu gostaria de citar aqui é que durante os primórdios da igreja em Jerusalém, os próprios judeus foram os perseguidores dos cristãos. Ou seja, a própria estrutura judaica combatia agora essa nova esfera de crença. Foi somente no governo de Nero, isso entre 54 e 68 depois de Cristo, que as perseguições elas começaram a partir do Estado romano, do Império. Até então, a perseguição ela se dava principalmente pelos próprios judeus. Logicamente que a igreja ela sofreu muito com os ataques do Império Romano. No entanto, e aí até de uma forma conseguinte, o maior dos desafios da igreja foi o combate às heresias que apareciam, às vezes, no seio da própria igreja. Muitos falsos líderes, eles iam se infiltrando no meio da igreja e eles tentavam, e às vezes conseguiam por um tempo, associar alguns elementos que não compunham a verdadeira fé, não compunham as escrituras, não compunham principalmente os ensinamentos de Jesus, os evangelhos. Quais ensinamentos eram esses? Alguns exemplos.
a filosofia grega, que é muito vasta, né? A filosofia grega associada à doutrina cristã, ou seja, essa mistura, gerava então algumas heresias filosóficas no meio da igreja. Uma, e a principal delas, o gnosticismo, resultado dessa mistura. Tá? Então a igreja primitiva ela combateu o gnosticismo no período, por exemplo, dos apóstolos Paulo e João, na citação de Atos. Qual que era o foco? Qual que era o cerne do gnosticismo? Veja bem, lá na igreja primitiva, começo de tudo, gnosticismo. Eles identificavam a matéria como se fosse algo mal. E somente aquilo que era espiritual era bom. Sabe qual foi a consequência disso? Eles passaram então, alguns passaram a negar a encarnação de Jesus como Filho de Deus. Muito menos Jesus como um ser divino. Pelo fato de ter habitado em carne, segundo o gnosticismo, então ele não poderia ser um ser divino, não podia ser filho de Deus. Então olha o transtorno que isso trouxe para o cristianismo. Principalmente porque só o cristianismo consegue ver pelos olhos da fé. Isso através do testemunho das Escrituras. Só o cristianismo consegue perceber um único Deus em essência que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Já não era fácil o entendimento desse ensinamento. Com o atrapalho então do gnosticismo, virou um desafio muito grande. Em meio a isso, então foi levantado, como imperador romano, Constantino, que talvez seja o nosso ponto de partida. Constantino, ele estabeleceu um edito que garantia à igreja a liberdade de culto. E talvez você que está me ouvindo, você que está acompanhando, você possa pensar assim, que bom, que ajuda trouxe Constantino para a igreja, em partes. Na verdade, foi muito mais um desserviço do que uma ajuda. Primeiro que isso foi estabelecido num concílio chamado Concílio de Nicéia. Isso já nos ides de 320 e 325, se eu não me engano, depois de Cristo. A finalidade desse concílio era resolver uma controvérsia apresentada por Ário, defensor do gnosticismo. Era um herege que afirmava que Jesus não era Deus, baseado no gnosticismo. Para se ter uma ideia, sob os ensinos de Ário, isso pulverizou durante tanto tempo que chega ao século passado, por exemplo, no que defendia Hitler, no arianismo, que só havia uma raça pura, que qualquer mancha de pele, qualquer diferença de cabelo já comprometia a humanidade. Então olha onde nasceu, lá atrás, com Ário. Então nesse concílio houve uma grande vitória da ortodoxia. O que é a ortodoxia? A preservação da palavra, das escrituras, reconhecendo Cristo como uma pessoa da Trindade. Esse foi o ponto positivo desse concílio. Mas a partir de Constantino, a igreja começou a ter problemas. Quais eram os problemas, pastor? Então vamos lá, primeiros aspectos. O aspecto positivo, cessou a perseguição, os cristãos eles passaram a ser beneficiados de diversas formas. Quais foram os pontos negativos, ou o principal ponto negativo? O principal, a igreja passou a sofrer um manejo político por parte do imperador. Ou seja, o imperador ele interferia nas decisões da igreja, em situações relevantes da igreja. Então a Idade Média, ela representa um grande esforço de traduzir as experiências da igreja no mundo. E num período agora de transição, do Império Romano para um mundo germânico. Nesse meio tempo, tantas coisas aconteceram
que comprometeram a genuinidade, a pureza da igreja. Eu vou citar alguns aqui, só a título de entendimento. O primeiro deles aconteceu no final do século II, o ano de 197, quando Zeferino, um bispo de Roma, ele começa um movimento herético contra a divindade de Cristo, ou seja, ele compra a ideia de Ário. Aliás, antes ainda do embate do concílio. O segundo ponto, talvez importante, que é no extremo do século IV, exatamente o ano 400, dentro da igreja surge um movimento agora de orações pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar. Então veja bem como a igreja ela vai sendo atacada por ensinamentos equivocados. Um que afetou demasiadamente a nossa cultura, ano 431, a nossa cultura religiosa, ano 431, ou seja, século V. Maria agora ela é proclamada mãe de Deus, não somente mãe de Jesus em carne, mãe de Deus, o que é seguido até os nossos dias por vertente do cristianismo. Século VI, ano 593, começa algo que atrapalha demais o ensinamento a respeito da salvação. No ano 593, século VI, começa a ser apregoado o dogma do purgatório. O que é isso? A ideia do purgatório ela tem a sua origem nas raízes do budismo e algumas outras religiões, algumas outras filosofias, né? O sistema religioso na antiguidade. Como que isso foi adotado dentro da igreja, dentro do cristianismo? Então, na época do Papa Gregório I, ele começou a negociar a salvação. Fora as questões de venda de indulgência, num comércio sujo, Gregório ele ensinava aos seus bispos, aos seus padres, que eles tinham que ter um jogo de cintura para falar a respeito da salvação. De que forma? Um exemplo, aqueles homens ricos, proprietários com posses de terras, por exemplo. Então, para que os líderes religiosos não falassem diretamente para essas pessoas que elas morreriam sem a salvação se não se convertessem de fato, correndo o risco agora de perder as ofertas generosas que a igreja recebia, então foi estabelecido um lugar intermediário entre o céu e o inferno, e era o purgatório. Então, para esse lugar iam aquelas pessoas, segundo eles, segundo essa liderança religiosa, aquelas pessoas que elas não eram boas o suficiente para receberem a salvação, mas também não eram tão más assim a ponto de serem lançadas ao inferno. Então esses iam para o purgatório, um lugar intermediário de purificação, um lugar de reparo para depois receber a salvação. Isso causou um atraso muito grande na conversão de muitas pessoas. Então veja bem as interferências que a igreja recebeu de diversas formas nessa transição do Império Romano para o mundo germânico. Nesse tempo houve uma fusão entre a igreja e o Estado. Constantino, governo romano, em troca de privilégios, proteção e ajuda, achava-se no direito de interferir em assuntos espirituais e até mesmo teológicos. Constantino, começa por Constantino e posteriormente Teodósio, né, que assumiu definitivamente o governo e estabeleceu agora uma igreja imperial e assim sucessivamente. Então, a Idade Média, com o declínio do Império Romano, Gregório agora passa a ser o Papa. E agora, daqui para frente, ele contribui muito para a ampliação do poder pontifício, com campanhas missionárias e tudo mais. Nesse período, na história, começam a surgir as primeiras universidades.
e ligada à igreja. A igreja, ela se torna então um porto seguro do conhecimento. A situação ela fica insustentável. Situação que eu digo é o tipo de culto, o que é introduzido no meio dos ensinamentos. E nessa época surgem os chamados pré-reformadores, porque a igreja medieval ela foi seduzida pelo poder e ela se distanciou da palavra de Deus, ela se distanciou dos ensinos bíblicos. A igreja ela começou a monopolizar a fé, já não estava ao alcance de todos. Grandes tributos eram recolhidos pelo Papa, ou seja, aqueles que tinham mais posses, esses tinham privilégios perante Deus, hipoteticamente. O cristianismo, então, ele passa a se transformar em uma religião litúrgica. As pessoas elas já não tinham mais acesso às escrituras, somente o clero, em um idioma bem específico, com uma liturgia bem específica, de difícil entendimento, para que as pessoas elas fossem subjugadas pelo clero e, consequentemente, pelo Estado. Nessa época, como eu disse, surgem os homens chamados pré-reformadores. Pré-reformadores eram homens que pregavam a autoridade da Bíblia, o retorno ao ideal da igreja primitiva. Só que muitos deles foram levados à morte. Nesse período começam a surgir nomes que para alguns é conhecido, John Wycliffe, John Huss. A igreja ela passa agora por diversas transformações, até que se dá de fato a chamada Reforma Protestante, por meio de uma pessoa chamada Martinho Lutero. Todos os movimentos atrás, até 100 anos atrás, com John Huss, quando ele se viu definitivamente impedido de expor os seus ensinamentos a respeito da Bíblia, da verdadeira Escritura, ele diz assim, uma frase célebre, Ele diz assim: bom, hoje vocês impedem um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, que estava citando Lutero, e contra esse vocês não terão forças, Então Lutero, levantado por Deus, nós cremos assim, ele vem a desestruturar o sistema eclesiástico, o sistema religioso, que havia se desviado do propósito inicial, o propósito principal. Lutero, ele foi um monge agustiniano, e baseado na sua leitura de Romanos 1,17, ele foi impactado por essa palavra. E a partir de então ele começa a notar os erros que a igreja romana ensinava. Ele não se conforma com aquilo. A grande luta de Lutero foi apresentar inicialmente que somente a Bíblia era infalível e inerrante, pois somente ela possuía autoridades definitivas. Com isso não se poderia aceitar a infalibilidade papal, por exemplo, não se podia aceitar mais as indulgências, dentre tantos outros erros doutrinários. Em 31 de outubro de 1517, Lutero ele afixou suas 95 teses na porta da igreja, na Catedral de Wittenberg. Esse é considerado o marco inicial da Reforma Protestante. E eles são assim chamados, digo eles lá no passado, protestantes, eles eram chamados por seus opositores, pelo fato de muitos príncipes, muitas pessoas eminentes, homens eminentes, eles terem lido um protesto por 14 cidades contra o edito do imperador Carlos V, que procurava reprimir então esse movimento da reforma. Daí chamado de protestantes, esse primórdio, esse grupo inicial chamado de protestantes. A sua base, os reformadores protestantes, eles tinham em comum alguns fundamentos que a maioria das igrejas evangélicas, elas trazem consigo até hoje, e logicamente esse fica para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Nomes importantes desses reformadores:
dessa escola protestante, né? O que eu já citei, Martin Lutero, mas tem tantos outros, Melanchthon, Calvino, Bucer, Ulrich Zwinglio e tantos outros, como eu já falei, o caso de Hus e ainda mais. Bom, eu espero que com essa aula você tenha aprendido um pouquinho da nossa história, porque é a história da igreja. Como eu já falei, em meio a tantas informações que às vezes nos cansa, é muito importante nós recebermos palavras como essa, que nos falam das coisas de Deus, que nos falam da história de um povo preparado e protegido por Deus, e que nos trouxe a informação de tão grande salvação. Se você puder e quiser, feche seus olhos agora. Eu te convido a orar nesse momento. Eu quero orar por sua família, por sua casa. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo na sua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo em meio a um momento tão delicado, o Senhor não nos abandona. O Senhor tem dado estratégia aos seus homens, aos seus pregadores, para que a palavra ela seja ministrada. O Senhor tem dado graça ao seu povo e nós temos fé, ó Pai, que essa situação tão logo cessará. Eu peço a sua bênção sobre essa vida, sobre esse lar que nos acompanhou. Eu peço a sua bênção, Senhor, sobre os projetos que estão no coração dessa pessoa. Eu peço, Senhor, que as suas promessas se cumpram sobre esse lar, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós estaremos oficialmente reunidos novamente agora na quinta-feira, também às 20 horas, para a nossa Quinta da Vitória. Fique na bênção, fique na paz.